Nós estamos aqui fazendo agora a cobertura urgente direto do Congresso Nacional. Meu irmão, nós temos aqui com fontes da Folha de São Paulo o desespero total do Lula, que está em xeque-mate, já perdeu aí 15 pontos percentuais na pesquisa. Eu acredito que esse homem aí nem para síndico de prédio vai ganhar. É contra a segurança pública, grave aí, não só ele, Lindenberg Farias, Gleice Hoffmann, ou seja, a escória da esquerda tentando aí inibir o derrite de colocar a PL antifacção para que eu e você tenhamos então segurança pública, e é o que está precisando nesse país, e nós não podemos aceitar esse desgoverno investir contra a nossa segurança. Escute só aí o jornalismo com credibilidade, com fontes da própria Folha de São Paulo na sua tela, para você entender aí o desespero. O desespero de Lula e a teia de Mota em meio à crise nacional. Segundo a Folha de São Paulo, a escolha de derrite para projeto deixa o governo Lula em pânico total. A nação assiste, assustada e muito, a mais um capítulo dessa novela política que parece não ter um fim. Em um cenário já marcado pela incerteza econômica e pela crescente sensação de abandono na segurança pública, a escolha de Guilherme Derrite para relatar o projeto antifacção, a principal aposta do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tentar reverter sua imagem desgastada, jogou luz sobre as manobras subterrâneas do poder e, mais uma vez, deixou o Palácio do Planalto em estado de pânico, um pânico que se tornou a marca registrada desta administração. A nomeação de Derrite, um nome forte e alinhado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, potencial adversário de Lula nas eleições de 2026, não foi apenas uma decisão burocrática, foi um soco no estômago da cúpula petista, expondo a fragilidade de um governo que se vê refém de articulações que, em teoria, deveriam ser a base de seu apoio. Essa jogada, amplamente atribuída ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, um republicano da Paraíba, apenas reforçou a desconfiança que paira sobre sua figura, especialmente por parte da esquerda. Mas quem se importa com a desconfiança da esquerda quando o Brasil clama por ordem e progresso e recebe apenas um espetáculo de circo político? O povo brasileiro, cansado de promessas vazias e de um Estado que se mostra cada vez mais ausente em sua função primordial de proteger e prover, olha para esses movimentos com um misto de ceticismo e indignação. A sensação é de que, enquanto a elite política joga seu xadrez particular, as ruas sangram e os cidadãos comuns perdem a esperança em um futuro melhor. O que se viu nos últimos meses e se intensificou em outubro e novembro de 2025 foi um Mota que, como um verdadeiro equilibrista, tentou fazer gestos de aproximação com o presidente da República. Participou de eventos governamentais, supostamente ajudou na aprovação de projetos de interesse do Executivo e até atuou na negociação com partidos do Centrão, como o Partido Progressistas e o União Brasil, que há muito tempo romperam suas cúpulas com o Partido Petista. Mas, para o observador mais atento, para o cidadão que paga seus impostos e vê o dinheiro público escorrer pelo ralo, esses movimentos não passam de mera fachada, uma cortina de fumaça para esconder as verdadeiras intenções. Não é preciso ser um gênio da política para entender que essas manobras de Mota buscavam, e ainda buscam, apenas reforçar sua própria posição dentro do parlamento e se fortalecer no cenário eleitoral de seu estado, a Paraíba, visando as disputas de 2026. De um lado, ele busca consolidar uma base de sustentação através da distribuição estratégica de cargos e das famigeradas emendas parlamentares, que se tornaram moeda de troca em um sistema político apodrecido. De outro, atua nos bastidores para que o presidente Lula apoie a candidatura de seu pai, um republicano, para uma vaga ao Senado Federal. Em um país que clama por meritocracia e por políticos comprometidos com a nação, ver o poder ser usado para pavimentar caminhos familiares é um tapa na cara da sociedade. É a velha política, a política de toma lá, dá cá, a política que ignora o sofrimento do povo para garantir a perpetuação de clãs e interesses privados. Apesar de todos esses gestos de suposta aproximação, integrantes do próprio governo e deputados da base de Lula não conseguem esconder a desconfiança em relação à gestão de Mota.
Eles reconhecem, com um cinismo impressionante, que o deputado precisa fazer acenos aos oposicionistas para não perder o controle do plenário, mas avaliam que, em momentos cruciais deste ano, ele esteve muito mais alinhado com a oposição do que com o próprio governo. Essa duplicidade de Mota não é novidade, mas em um momento de grave crise, onde a segurança pública colapsa, a economia cambaleia e o governo Lula se mostra incapaz de apresentar soluções concretas, a ambiguidade se torna uma faca de dois gumes, pronta para cortar qualquer fio de esperança que ainda resta. Foi exatamente isso que ocorreu na visão dos governistas, com a escolha do relator para o projeto antifacção. Derrite, não custa repetir, é o secretário de Segurança Pública do governador Tarcísio de Freitas. Um nome que ascende vertiginosamente no cenário político nacional como um potencial e forte adversário do presidente Lula em 2026. Para os integrantes do Palácio do Planalto e para os deputados da base governista, essa decisão de Mota foi, no mínimo, equivocada. Ou, na leitura da direita, uma jogada de mestre para expor a fraqueza do atual governo. Um auxiliar de Lula, que se recusou a ter seu nome divulgado, afirmou sob o manto do anonimato que a sinalização dada por essa escolha foi péssima. Outro, com a voz embargada pela preocupação, disse que essa atitude tem o potencial de estremecer ainda mais a já frágil relação do deputado com o governo federal, justamente após um período de suposta melhora. Mas será que houve melhora? Ou apenas uma trégua estratégica? A verdade é que o presidente da Câmara havia intensificado seus gestos em direção ao governo apenas depois de impor derrotas significativas em assuntos de grande importância para a gestão petista e de atuar para aprovar matérias consideradas impopulares, como a proposta de emenda à Constituição da blindagem, que desgastaram ainda mais a imagem dele próprio e do poder legislativo como um todo. É um ciclo vicioso de ataques e tréguas, onde o interesse público é a última preocupação. Nas últimas semanas, mais especificamente em outubro e novembro de 2025, Mota se reuniu com o presidente Lula, participou de eventos governamentais e, por um breve período, conseguiu aprovar alguns projetos de interesse do executivo, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e o corte de gastos, além de frear a discussão da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Esse último ponto, em particular, é um divisor de águas. Enquanto muitos clamam por justiça e pela punição exemplar dos responsáveis, e Mota, ao frear a discussão, não necessariamente age em defesa da lei, mas sim em um complexo cálculo político que visa preservar sua imagem e sua base de apoio. Ele também passou a atuar em conjunto com a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, para recompor a base de apoio do presidente petista no poder legislativo, com a velha e manjada distribuição de cargos e o pagamento, sempre atrasado, das emendas parlamentares ao orçamento. Essa é a essência do governo Lula, a incapacidade de construir uma base sólida por meio de ideias e projetos consistentes, optando sempre pela compra de apoio com o dinheiro do contribuinte. É a falência da política republicana, substituída por um balcão de negócios onde a nação é a principal prejudicada. Esse movimento de Mota, no entanto, também gerou críticas da oposição, e até mesmo alguns de seus aliados já questionam a viabilidade de sua reeleição para o comando da casa, justamente pela suposta aproximação com um governo que é amplamente criticado pelo que os congressistas consideram um baixo ritmo no pagamento das emendas. Isso demonstra a promiscuidade do sistema. O apoio político não é baseado em ideologia ou projeto de país, mas sim no volume de recursos distribuídos. Um importante aliado do presidente da Câmara reconhece, nos corredores do Congresso, que há uma insatisfação crescente com o trabalho dele e afirma, em tom de pessimismo, que, a julgar pelo cenário atual, a reeleição de Mota em 2027 passou a ser seriamente questionada. Em conversas reservadas, deputados de partidos da direita e do centro já discutem, com entusiasmo contido, possíveis nomes para enfrentá-lo, o que aponta para um futuro ainda mais turbulento na política nacional, com pouca esperança de estabilidade. Já outro aliado de Mota, em uma tentativa de apaziguar os ânimos, afirma que ainda é cedo para discutir a presidência da Câmara e que os parlamentares que se movimentam para a disputa precisam primeiro garantir que serão eleitos em 2026. Ele sustenta, com uma dose de realismo pragmático, que essa eleição também dependerá, e muito, de quem for escolhido presidente da República.
Em outras palavras, a eleição para o comando do Legislativo é apenas um reflexo da eleição majoritária. Um jogo de espelhos onde o que vale é quem tem mais poder e influência. Procurado pela imprensa para comentar a situação, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou, com a habitual retórica política, que o dia a dia no parlamento é uma construção complexa. Mas, ao final, olhando como um todo, teve muita coisa positiva feita. Tive apoio de todos os partidos na minha eleição e preciso equilibrar isso na condução dos trabalhos, disse ele, em uma declaração que mais parece uma tentativa de justificar a própria ambiguidade do que um compromisso real com a transparência ou com o interesse nacional. Para o povo, essa complexidade é apenas uma desculpa para a inação, para a falta de pulso firme e para a perpetuação de um sistema que beneficia poucos em detrimento de muitos. Desde o começo da atual gestão de Motta, os governistas, com sua visão míope e interesseira, apostavam em uma aproximação duradoura por causa das eleições do próximo ano. Isso porque ele tenta pavimentar a todo custo o apoio de Lula ao seu pai para o Senado. Não é segredo para ninguém que, em 2022, o presidente petista foi eleito com impressionantes 66,62% dos votos na Paraíba, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, teve apenas 33,38%. Esse número, isoladamente, parece conferir a Lula um poder imenso no Estado, mas a realidade da política local é bem mais intrincada. Esse apoio prometido, no entanto, esbarra em dificuldades locais que se tornam cada vez mais evidentes em 2025. O senador veneziano Vital do Rego, do Movimento Democrático Brasileiro da Paraíba, um fiel e antigo aliado de Lula no Senado, buscará a reeleição, criando um embate direto. A outra vaga ao Senado, que já teria apoio assegurado do petista, é a do atual governador, João Azevedo, do Partido Socialista Brasileiro. Essa complexa teia de alianças e promessas mostra a dificuldade de Lula em conciliar interesses e a ânsia de Motta em garantir o futuro político de sua família, mesmo que isso signifique navegar em águas turbulentas. A interlocutores, Motta nega veementemente que a eleição na Paraíba esteja vinculada à sua atuação na Câmara, em uma tentativa de desvincular o pessoal do público, e diz que só tratará desse tema no próximo ano. Uma negação que soa mais como uma confissão para quem conhece os meandros da política brasileira. Políticos próximos ao deputado dizem não enxergar o governo federal isolando o parlamentar no Estado, mas reconhecem, com uma ponta de preocupação, que é um cenário extremamente complicado. Já nomes do Partido dos Trabalhadores, com o otimismo de praxe, falam em trabalhar na construção de um palanque único para Lula, uma utopia em meio a tantos interesses conflitantes. Um integrante do governo que pediu sigilo de sua identidade diz que a tendência é que Lula ajude Motta, mas também espera que o parlamentar dê uma garantia da estabilidade na Câmara até o fim de 2026. Uma barganha explícita, onde a governabilidade de um país é trocada por favores políticos e a segurança jurídica de uma nação é posta em xeque pela instabilidade de um presidente que não consegue sequer controlar seu próprio time. A verdade nua e crua é que o Brasil de outubro e novembro de 2025 se encontra em uma encruzilhada perigosa. A economia, que se prometia revitalizada, patina em meio a uma inflação persistente e um desemprego que teima em não ceder. As famílias brasileiras sentem no bolso o peso das decisões erráticas de um governo que parece mais preocupado em agradar aliados do que em resolver os problemas reais da população. A segurança pública, que já era um desafio crônico, deteriorou-se a níveis alarmantes, com a criminalidade avançando sobre as cidades e a sensação de impunidade corroendo a fé nas instituições. O projeto antifacção, que deveria ser uma resposta robusta à crise de imagem do governo na área de segurança, as famílias brasileiras sentem no bolso o peso das decisões erráticas de um governo que parece mais preocupado em agradar aliados do que em resolver os problemas reais da população. A segurança pública, que já era um desafio crônico, deteriorou-se a níveis alarmantes, com a criminalidade avançando sobre as cidades e a sensação de impunidade corroendo a fé nas instituições. O projeto antifacção, que deveria ser uma resposta robusta à crise de imagem do governo na área de segurança, torna-se apenas mais um peão no jogo de xadrez político, uma ferramenta para barganha e para exposição de fragilidades. O governo Lula, com sua retórica de inclusão e seu passado questionável, parece incapaz de oferecer um caminho claro para o futuro.
Sua base de apoio é um emaranhado de interesses, e figuras como Hugo Motta, com sua ambiguidade calculista, representam a própria essência de uma política que serve a si mesma, e não ao povo. A desconfiança que permeia o cenário político não é apenas um sentimento da esquerda em relação a Motta, é um sentimento generalizado da população em relação a toda a classe política que parece ter esquecido sua verdadeira missão. Enquanto Lula tenta, em vão, costurar alianças e apagar incêndios políticos, a sombra de 2026 se avoluma no horizonte. Tarcísio de Freitas, com sua gestão eficiente e pragmática em São Paulo, emerge como uma alternativa concreta, um contraponto a um governo que se mostra cada vez mais ideológico e menos eficiente. A escolha de Derrite para relatar o projeto antifacção não é um acidente, é um sintoma. Um sintoma da fragilidade de Lula, da astúcia de Motta e da urgência de um país que clama por uma liderança séria, competente e verdadeiramente comprometida com o bem-estar de seus cidadãos. O pânico no Planalto é justificado, pois reflete a constatação de que o controle sobre o destino do Brasil está escorrendo por entre os dedos, vítima das artimanhas de quem joga com o futuro da nação em busca de poder e privilégio. O Brasil merece mais do que este espetáculo de interesses pessoais e desgoverno.